tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, dando continuidade, né, ao tema da contemplação da morte. Então, como o Lompopassano mencionou hoje à tarde, né, é uma coisa importante a pessoa ter uma boa fundação, né, para que realizar esse tipo de prática. Porque quando você vai alterar algo na sua mente, né, é preciso que haja... você não pode... A mente, que nem um avião, né? O avião tem sempre... Como é que chama isso? Mecanismos redundantes. Que seriam... há sempre redundância, né? Então tem sempre 2 motores, tem sempre 2 baterias, tem sempre, se um sistema elétrico falha, tem um sistema elétrico redundante, tipo um backup. Nada assim que seja vital tem uma única coisa, tem sempre um segundo, um terceiro, um quarto, né, para garantir que se mesmo que um falha, o avião não caia, né? Então a mente das pessoas também precisa de algo parecido, ela tem que ter recursos o suficiente, né, para que você continue funcionando, mesmo que você precise alterar algo, né? Se a pessoa é uma pessoa assim, de uma única dimensão, só possui uma dimensão, não possui profundidade, não possui amplitude na sua mente, tem uma visão muito estreita, uma atitude muito estreita com relação à vida, né? E pior ainda, essa atitude é baseada em ilusões e mentiras, né? Fica difícil trabalhar, né? Porque se você mudar alguma coisa ali, não tem mais nada, né, que sustenha a existência daquela mente, né, o funcionamento daquela pessoa. Então você vê isso muito com pessoas que são radicais, né, de qualquer maneira ou forma, quer seja radical religioso, radical político, radical ideológico. A pessoa tem uma única dimensão e mais nada, né? Então ela se agarra aqui de maneira desesperada, né? E qualquer coisa que você fale que vá contra aquilo que ela acredita, ela luta com garras e dentes, né? Unhas e dentes para conseguir, porque a única coisa que ela tem é aquilo. Então, não, fica difícil essa pessoa mudar, né? As pessoas acham que não adianta você explicar, porque não é questão de explicar nada, é a questão a pessoa não tem para onde ir, né? Então, difícil você vai conseguir fazer aquela pessoa mudar. Então, com relação à contemplação da morte, também tem um sistema um pouco parecido, né? Se a pessoa não tem a profundidade na sua pessoa, não tem uma mente flexível, não tem uma mente que possui redundância, né? Outras maneiras de pensar, outras maneiras de enxergar o assunto, só consegue enxergar as coisas de uma única maneira, não tem flexibilidade, não tem criatividade, não tem humildade para mudar de opinião, não tem humildade para mudar de atitude, né? Tem preguiça intelectual, tem preguiça intelectual e assim por diante. Ou pura fragilidade emocional, a pessoa tem problemas psíquicos, psiquiátricos, a pessoa sofre de depressão, a pessoa sofre de bipolaridade, a pessoa é esquizofrênica, a pessoa... inúmeros, né, que são os problemas psiquiátricos que as pessoas enfrentam, né? Então a mente dela já está fragilizada, né? Qualquer coisa que você fizer ali, a chance daquilo desmoronar é grande, né? E nem uma casa que as colunas estão podres, né? Não dá muito que você mexer em nada ali, né? Qualquer coisa que você mexer, você corre o risco de desmoronar o prédio inteiro, né? Então é preciso que haja fortaleza, né?
fortaleza e também, como eu disse, profundidade, né? A pessoa tem que ter flexibilidade, tem que ter redundância, né, na sua mente. Então, ela tem que conseguir existir, né? Por exemplo, a sua existência é baseada num certo ponto de vista, uma certa atitude, né? Se aquele ponto de vista, se aquela atitude se mostrar falsa, você consegue rapidamente reorganizar, né, e enxergar caminhos alternativos, né, para continuar funcionando como pessoa, né? Então você tem você tinha uma fé de que o sentido da vida era aquilo e aquilo outro. Aí você descobre que a seu modo de ver, na verdade, é falso e vazio, né? Você consegue, tudo bem, meu modo de ver é falso e vazio, aquilo que eu havia baseado, né, como é que fala isso em português? Minha visão de mundo, né, realmente provou-se vazio. Mas eu ainda consigo simplesmente ser uma boa pessoa. Eu consigo continuar existindo e funcionando baseado no prazer que eu tenho de ser uma boa pessoa, ser uma pessoa gentil. Eu gosto de fazer amizade, eu me sinto feliz em ver as pessoas bem. Isso é o suficiente, né? Mesmo que eu não tenha assim uma visão grandiosa, maravilhosa de um projeto, de um sentido da vida, mas ainda assim, sabe, ser bom é bom. Por exemplo, se a pessoa consegue esse tanto, né? Se ela consegue ter isso é, né? Ou então a atitude de humildade, né? Então, bom, minha ideia estava errada, mas tudo bem, não era assunto meu mesmo ter que ficar adivinhando essas coisas, né? Realmente não era não está dentro da minha capacidade de entender tudo isso, né? Então a pessoa consegue recuar para um ponto mais baixo, né? E ainda assim continua existindo de maneira saudável, sem entrar em colapso, né? Ou qualquer outro mecanismo, isso é apenas um exemplo, né? Pode ser qualquer outra forma de fabricação, né? A gente chama de Sankara, a gente chama isso em Pali, né? A pessoa conseguir ter, né, mais do que apenas uma única ideia, né, sustendo, né, a mente dela. Então, né, humildade, gratidão, curiosidade, né? Ok, minha ideia estava errada, então qual será que é a correta? Aí você continua funcionando, continua aberto a possibilidades, continua atento, continua humilde, né? Que a gente fala ter atitude de aluno, né? Atitude de aprendiz, mente de aprendiz, esse tipo de coisa, né? Várias coisas diferentes, né, que você pode fazer, né? E pode pensar, bom, eu não vou conseguir salvar o mundo, né? Era uma ilusão da minha mente salvar o mundo. Mas eu consigo pelo menos ser uma boa pessoa, né? E esse tipo de coisa, né? Sei lá, como a pessoa tem que ter um pouco de criatividade, um pouco de inteligência, né, em fazer isso. Né? Isso com relação a essa a questão, né, de visão de mundo, como você enxerga, né, a sua existência no mundo. Então, quando você vai contemplar a morte, pode ser que essa contemplação chacoalhe os seus conceitos, né, suas ideias, as suas expectativas com relação à vida, né? Você achou bom, eu fiz tudo isso, e tudo isso é muito importante, muito valioso. Aí quando você traz à frente a ideia da morte, fala, não, na verdade, tudo aquilo que eu fiz não tinha tanta importância assim. Perante essa ideia, todo aquele valor que eu achava que tinha desaparece, né? Mas aí a pessoa tem que ter outras fundações, outros valores, outras dimensões do seu ser, né? Para que ela consiga continuar existindo de maneira saudável, né? Então isso é necessário. Agora outra coisa que é necessária, né, é básica, saúde mental básica, né? Funcionalidade mental básica, né? A pessoa tem que ter um mínimo, né, de
Também está um pouco relacionado ao anterior, né? Porque quando você sofre um baque desse, né? Se você não tem saúde mental, você não tem bem-querer por si mesmo, né? Você é somente obcecada por estados doentios de ódio, de raiva, de rancor, de depressão, de ansiedade, né? Uma coisinha como essa, né? A pessoa sofre de ansiedade, já entra em pânico, né? A minha ideia estava errada, e agora? E entra em pânico e cai em pedaços, né? A pessoa não consegue suster nada, não tem um mínimo de fortaleza espiritual, fortaleza emocional, etc. Então, tem outro aspecto do assunto, né, é saúde mental, né? Então, saúde mental tem algumas características, né? A principal característica de saúde mental é bem-querer. Bem-querer por si mesmo, bem-querer pelas demais pessoas, né? Bem-querer por si mesmo é difícil existir se a pessoa vive mal, se a pessoa age mal, se a pessoa fala mal, se a pessoa agride, mente, corrompe, rouba, né? Se comporta de maneira chula, de maneira feia, de maneira baixa, né? Difícil você conciliar inteligência e bem-querer por si mesmo quando você age assim, né? É bem mais fácil você ter bem-querer por si mesmo sem ficar viver no mundo da ilusão, né? Sem ter que mentir para si mesmo, se você age de maneira correta, se você age de maneira honesta, de maneira bondosa, de maneira limpa, né? Então, sila, a moralidade, o comportamento moral é base, né? Bondade, generosidade, gentileza, amizade, cordialidade, respeito é básico. Gratidão, humildade, amizade, respeito já falei. Que mais? Gratidão, humildade. Assim, pudor é básico, né? Para você conseguir gostar de si mesmo. Inteligência, um mínimo de inteligência também é básico, né? Não precisa ser um gênio, nenhum Einstein, né? Não precisa ser uma pessoa como a Jan Assara, que é extremamente inteligente, né? Super articulado e hábil, mas sabe, um mínimo de inteligência, de conseguir manobrar a sua mente de maneira hábil, né? Também é básico, né? Então, é assim, não precisa ter estudo, esse tipo de inteligência não correlata a estudo de faculdade, é apenas assim, ser um pouquinho esperto, né? Ter um pouquinho de habilidade com relação à sua própria mente, com relação a si mesmo. Humildade, mencionei humildade? Não. A humildade é fator importante nessa inteligência, né? Porque a humildade dá a você a possibilidade de recuar e mudar, né? Se a pessoa não tem humildade, ela fica travada, feita uma topeira, né? Batendo no mesmo problema e não consegue andar para frente. Ela não tem humildade de dar um passo atrás, pro lado, para a direita ou para a esquerda, né? A vaidade, a arrogância dela só permite que ela ande para frente, não importa o tamanho da parede que na frente dela, a pessoa não admite, né? Estar errada, etc. Então, basicamente, né, saúde mental é isso, né? Questões de pessoas que têm problemas fisiológicos, né? De desequilíbrios hormonais, desequilíbrios químicos, defeitos formativos no sistema nervoso, etc., né? Realmente é um obstáculo, mas tendo eu a crer, né, que não é um obstáculo intransponível, né? Se a pessoa tiver essas outras qualidades, né? Mas em geral não tem, né? Em geral não tem. Eu sou meio eu suspeito, né? Às vezes eu fico meio na dúvida. Porque nem aquela história, quem nasce primeiro é o ovo ou a galinha, né? Se as pessoas realmente têm esses desequilíbrios fisiológicos e isso gera, né, problema de personalidade delas, ou elas têm um problema de personalidade e isso gera esses desequilíbrios todos, né? É uma coisa que até hoje eu não consigo bater o martelo sobre esse assunto, mas
Eu não simplesmente aceito como é que chama? A proposta assim médica, né, de que não é só tudo um desequilíbrio químico, né? Eu não acredito 100%, né? Mas não tenho provas o suficiente para dizer que é falso. Mas também não acredito 100% não. Acho que não é tão simples assim. Mas de qualquer forma, né? Então essa é a questão de estrutura, né, para você conseguir lidar, né, com a contemplação da morte. Então a questão cultural, eu acho que tem a ver também, né? A única razão que eu digo que tem a ver, que provavelmente tem a ver, né, a questão cultural tenha a ver, é porque a forma absurda que é feita na Tailândia, né? É assim absurdo. Como é que eles. Até. O que eu fiz? O que eu tava olhando, rapaz? Ai! Eu vi isso hoje, agora me mandaram pelo programa de mensagem lá, o Line que eles usam. Tem um grupo de amigos monges, né? Eles têm um grupinho, né? É como se fosse o WhatsApp, só que é um programa tailandês, né? Mandaram uma foto, né? Um mestre sentado numa cadeira, né? De olhos fechados. Eu olhei a foto, meio esquisita, tem uma coisa errada com essa foto. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça, não, eles não fizeram isso. Eles não pegaram o defunto do mestre, vestiram ele no manto e botaram sentado na cadeira para tirar foto. Não fizeram isso. Aí eu fui olhar direito. Fizeram. Pegaram o cadáver do velho, botaram na cadeira, vestiram ele no manto, tiraram foto do velho, morto. Falei, rapaz, também tem um pouquinho de. Eles são aloprados demais, eles são muito relaxados com relação à morte, assim, uma coisa assim. Meu Deus do céu, eu que sou monge há quantos anos? Eu nem sei mais quantos anos eu sou monge, mais de 15 anos, eu imagino, nem lembro, mais de 17 anos. Eu que sou monge há 17 anos, não, um pouquinho menos, galera, um pouquinho menos. Aí sendo tirar foto do lado do cadáver, eu falei, não, gente, espera um pouco menos, um pouco menos. Eles são muito aloprados, assim. Então, sabe, jornal na Tailândia, eles botam, tem um acidente de carro, eles botam. Agora, acho que há uns anos pra cá, eles começaram a quadricular, né? O cadáver lá, o sangue, né? Eles quadriculam, mas ainda você sabe, né? Por baixo daquele quadriculado tem um cadáver todo destruído, né? Sangue, ossos, né? Na capa do jornal, né? Quando a pessoa morre, coisa tipo, a gente. Monge muito famoso morre, né? Eles fazem esse tipo de coisa, né? Bota o cara numa cadeira, tira foto, coloca ele num caixão de vidro e deixa o cadáver ali dentro durante meses, né? Para o pessoal ir lá e prestar reverência e tal. Então, é a mesma forma de falar, assim, as pessoas têm, é muito aberto. A Jean Passo não estava falando hoje à tarde também, né? É muito aberto, né, a questão da morte, ninguém tem, assim, pudor ou medo de falar a respeito da morte, né? Apesar de que tem algumas superstições a respeito, né? As pessoas acham que enxergar um cadáver, uma procissão de um cadáver, né? Dá azar, né? Algumas pessoas têm essa uma visão que traz más energias, coisas assim. Tem um pouquinho disso também, né? Mas, assim, é bastante aberta a forma de discutir, né? Então, eu acho que ajuda, né? Você ter uma cultura, né? Em que não há tabu ao redor do assunto. É uma coisa normal e aceitável falar sobre a morte, né? E a visão de um cadáver, o pessoal não desmaia, né? Enxergando um cadáver, né? Aqui no Brasil, imagina, a pessoa desmaia, cai duro no chão, né? Se ela vê um cadáver. A maioria, nossa, quanta gente é assim. A gente entra em pânico, o sistema nervoso trava, a pessoa desmaia. Assim, é absurdo, né? Uma coisa assim. Não era para ser assim, né? Tudo bem que a visão de um cadáver, né? Nunca é algo assim agradável, mas também a ponto de o sistema nervoso travar e a pessoa cair dura. É um pouco demais também, né? É muita fraqueza, é muita infantilidade, né? É muita incapacidade de lidar com uma realidade óbvia e natural, né? Então,
né? Não precisa ser igual a mim também, né? Eu já estou acostumado a ver cadáver. Logo na primeira vez que eu achei, a primeira vez que eu vi um cadáver, eu tava mais ansioso com como é que eu ia reagir do que com a história do cadáver em si. Não me preocupava, mas será que eu vou ter alguma coisa? Será que eu vou ficar nervoso, né? Mas na hora que eu vi, falei, é um cadáver, tá morto, né? Já vi vários cadáveres assim, alguma coisa extremas, né? E felizmente eu não tenho uma reação muito alérgica a isso, né? Então não precisa chegar a esse extremo, né? Mas também, né? Poxa, pelo menos não desmaiar ajudava um pouco, né? Pelo menos não desmaiar já era um pouco, já era bom, né? Mas na Tailândia é bem normal, né? As pessoas estão bem tranquilas com relação a isso. Eu não, parece que elas aceitam, né? Elas não entram em parafuso, né? Perante a realidade da morte, elas não entram em colapso, né? Então eu acho que tem um aspecto cultural também que influencia isso, né? Que cria a pessoa tem ideias, né? A pessoa tem um espaço na mente dela para essa realidade, né? Dentro da mente dela existe um espacinho onde você coloca, ó, e a morte existe, né? Na mentalidade dos brasileiros, para muita gente, não tem espaço, né? Não cabe, aqui não pode entrar essa ideia, é proibido. Então é um esforço constante, né, de barrar aquela... É como se fosse, né, você morar na Antártica, né? E tentar impedir o frio de entrar na sua casa, né? É realmente um esforço desgraçado, né? Porque tudo ao redor é frio, né? E como eu estava falando hoje de manhã, né? Essa realidade permeia tudo ao nosso redor, né? Então você conseguir fechar a sua mente de maneira hermética para que nunca entre nada relacionado à morte é um esforço absurdo, né? E aí ainda assim você falha, porque tá além da sua capacidade bloquear essa experiência, essa realidade, né? E aí quando entra, né, quando a sua barreira falha e a morte, a realidade da morte se apresenta, a pessoa entra em colapso, né, entra em choque, cai dura no chão. Então é realmente muito ruim, né? Não pode ser assim. É engraçado porque isso também relembra um pouco a história do próprio Buda, né? A história pessoal do Buda, né? Do pai dele, ele tentando impedir, né, que ele visse a morte, que ele proteger ele de qualquer forma, proibido deixar ele enxergar a morte, né? Mas aí, quando aquele que se tornaria o Buda, né? Um dia ele sai à rua, né, e enxerga um cadáver. E é interessante que ele diz, né? Quando enxerguei um cadáver, a vaidade de estar vivo desapareceu da minha mente. Eu acho interessante essa colocação. A vaidade em estar vivo desapareceu da minha mente. Então, a diferença, né, entre uma pessoa de elevado desenvolvimento espiritual e o resto de nós, né? A gente vê um cadáver e cai duro no chão, entra em pânico e desmaia. Já o Bodhisattva, ele vê um cadáver e ali ele tem um insight, né? Depois ele chama, né, essas 4 imagens, né? Uma delas é o cadáver, a pessoa morta, ele chama de Devadutas, né? Mensageiros divinos, mensageiros celestiais, né? Então, porque eles trazem, né, a notícia, né, do que é a realidade, né? Eles trazem a notícia, né, de qual é a realidade da sua existência, né? Então, numa sociedade em que as pessoas idolatram a mentira e a ilusão, né, ouvir a realidade é algo desagradável, né? Mas uma pessoa que preza pela verdade, né? Uma pessoa que lhe traz uma notícia, a notícia da realidade, assim, se chama de Devaduta, né? De mensageiro celestial. E o Buda eventualmente alcança a felicidade suprema, né? Nibbana Paramam Sukham, né? Nibbana é a felicidade suprema. Então, as pessoas tentam bloquear essa realidade porque elas querem
bem-estar. Mas, então, que nem aquele, né, aquela recitação dos verdadeiros refúgios, né? Então, mas isso não é um verdadeiro refúgio, né? Isso não é o refúgio supremo. Esse tipo de tentar fugir, né, para a ilusão, tentar fugir para a ignorância, tentar fugir para a fantasia, tentar fugir para aquilo que tentar bloquear a experiência da realidade, não é o verdadeiro refúgio. Não é o refúgio supremo, não é o refúgio que leva à libertação. Mas enxergar, né? Enxergar a realidade, sim, leva à felicidade suprema, leva à realidade, leva à libertação, leva ao nibbana, né? Felicidade suprema, né? Então, tudo isso são as fundações, né? Tudo que eu estou falando aqui são os blocos, né, de construção que você bota na base, né? Para você construir esse caminho, digamos assim, né? Então, esse tipo de conceito, né, esse tipo de parâmetro, né? A realidade, verdade é o caminho para a felicidade, mentira é o caminho para o sofrimento. Tudo isso forma as bases, né? Então, esse tipo de coisa é importante. Mas a pessoa também tem que ter, né, como eu falei anteriormente, né, um aspecto dessa inteligência em lidar consigo mesmo, né, é a humildade. Um dos componentes dessa inteligência é a humildade, né? Então, não é só hoje em dia que as pessoas têm dificuldade em contemplar a morte, em lidar com a morte, né? É algo que, mesmo na época do Buda, já deu errado no passado. Tem nos sutras registrado, né, uma certa ocasião o Buda ensinou os monges a contemplar o corpo, a contemplar, né, o aspecto repulsivo do corpo, a morte, a velhice, morte, doença, morte, etc. E aí esses monges ficaram tão repugnados, né, tão deprimidos, com tanto aversão, né, à vida deles, que eles resolveram contratar um assassino para ir lá e matá-los, né? E aí, quando o Buda ouviu falar disso, né, foi lá e teve que mudou o ensinamento. Não, então pare de praticar assim, agora desenvolva metabhava, né, desenvolva a meditação do bem-querer, né, da bondade, etc. Para reequilibrar a mente deles, né? Então, se a pessoa não tiver a destreza em fazer isso, dá errado, né? Mas o fato de que isso pode dar errado, se você tem essas fundações que eu mencionei anteriormente, você tem uma mente multidimensional, né? Não uma mente obsessiva de uma única forma de enxergar as coisas. Você tem flexibilidade, você tem saúde mental, como eu mencionei, tem boas qualidades, tem humildade, tem gratidão, tem inteligência, tem bem-querer por si mesmo, tem paciência, etc., né? Você pode fazer essa contemplação, pode ser que você fique um pouco, pode ficar a mente agitada, aí você vai avaliando, você tem que saber olhar, né? Bom, olha, isso aqui não está dando certo, isso aqui está me prejudicando. Eu não estou fazendo bem feito isso, né? Então você tem que ter a humildade de parar e recuar, né? Falar, não deu certo, não está dando certo. Ou eu estou fazendo errado, ou eu não tenho ainda as fundações necessárias para fazer isso bem feito, né? Então você tem que ter a humildade de recuar, né? Não pode ter preguiça e nem arrogância. Tem que ter a humildade de admitir, não está dando certo, eu vou recuar, né? Então, quais são os sinais de que não está dando certo, ou que está dando errado esse tipo de prática, né? Os óbvios, né? A pessoa está entrando em depressão, a pessoa está perdendo o ânimo de viver, a pessoa não está com um estado perturbado da mente, né? A mente não está equilibrada. O resultado benéfico, como é que você sabe que está dando certo essa prática, né? A mente fica pacífica, a mente fica serena, a pessoa diminui a quantidade de estados deludidos da mente, a mente enxerga mais claramente, as coisas ficam claras, né? A mente fica tranquila e serena.
tem uma característica é natural que tem uma característica de desencanto, né? Mas é um desencanto sereno, né? Algo que chega a agitar a mente, né? Não deixa a mente agitada, não deixa a mente desequilibrada, né? A mente permanece equilibrada, né? E é importante a característica da serenidade, né? Se não tem a característica da serenidade é porque não tá certo, não está fazendo direito. Quando você contempla a morte, a mente fica agitada, fica confusa, fica em estados obviamente danosos, como ódio, raiva, depressão, desânimo, né? Aí obviamente está errado, né? Então a pessoa tem que ter a humildade de admitir que está errado e parar, né, com aquela prática, tentar alguma outra forma mais que seja mais compatível, né, com a característica da sua mente, né? Então lembre-se, né, mesmo na época do Buda as pessoas cometiam esse erro, não é só agora que é assim, né? Então se você praticar contemplação da morte e enxergar que isso está dando resultado ruim, né, você tem, ok, é normal, isso acontece mesmo, né? Realmente acontece. Então você recua, né? Para, recua, reorganiza, reagrupa. Se quiser tentar de novo, tenta de novo, né? Tentando prestar atenção, né? Onde é que pode estar o erro, o que é que está me faltando. Eu estou faltando humildade, está faltando bem-querer, está faltando renúncia. O que é que está me faltando, né? Por que eu não estou conseguindo fazer isso bem feito, né? Eu não estou sendo capaz de abrir mão, né? Pode ser bastante isso, né? As pessoas enxergam algo, não está de acordo com aquilo que elas gostariam que fosse, mas elas não conseguem abrir mão de ficar agarrado, né, à ilusão, né? Não conseguem largar a ilusão. Isso gera um conflito interno, né? Gera um atrito muito grande internamente, né? Se as pessoas fossem rápidas ou flexíveis o suficiente para abrir mão da ilusão, né, e rapidamente abrir mão daquilo, não gera tanto conflito assim, gera um pouquinho, né, de desconforto, mas a pessoa rapidamente, então tudo bem, então isso era falso, tranquilo, né? E aí ela, né, consegue reorganizar a sua mente ao redor, né, de coisas mais saudáveis, né? Um exemplo besta, né, mas fica fácil de enxergar isso, né? Isso que eu estou falando agora, né? Eu já contei essa história muitas vezes também, né? Quando eu era adolescente, né? Eu andava com cabelo comprido, né? Eu andava tudo vestido assim, tal, de roqueiro, com negócio e tal, e a jaqueta tal, com os desenhos, a coisa do roqueiro, tudo, aquela coisa inteira, né? Aí eu lembro perfeitamente o dia que isso aconteceu, eu estava no ônibus, chegando em casa, dentro do ônibus, né? De repente me ocorreu essa ideia, né? Da mesma forma que eu estava o tempo todo, né, preocupado com a minha imagem, com o meu visual e tal, eu aposto que a maioria das pessoas está fazendo a mesma coisa. Ninguém está nem aí como é que eu estou vestido, se eu estou bom, se estou ruim, meu cabelo. As pessoas estão todas focadas em si mesmas, né? Aí quando me ocorreu isso, a primeira coisa que me deu foi tristeza. Eu falei, puxa vida, então todo esse esforço para nada, né? Ninguém está olhando, né? Todo esse esforço que eu estou fazendo para projetar essa imagem e tal, ninguém está olhando. Então, a primeira coisa que a reação foi de tristeza. Assim, poxa, que chato, né? Mas aí logo em seguida veio a alegria. Falei, então que bom, não preciso mais fazer nada disso. Eu posso parar de fazer isso, que alívio. Foi no dia seguinte, fui lá e cortei o cabelo, né? Falei, que alívio, né? Que esse cabelo comprido dá um trabalho desgraçado. Eu fui lá e cortei o cabelo. Falei, que alívio, né? Então é esse tipo de coisa que você precisa saber fazer, né? Se você contempla a morte, né? Você enxerga que você perde uma ilusão, talvez tenha uma primeira reação, né, de negativa. Mas se você for hábil, né, por exemplo, sabe, no mínimo, né, você se felicitar, né, por ter perdido uma ilusão, né? Puxa vida, aquilo era ilusão, né? Você lembra, puxa, que bom, perdi uma ilusão, maravilha, excelente. Ilusão não é fácil de se perder. Esse mundo se afunda em ilusão. As pessoas vivem, morrem afundadas em ilusão. Hoje eu perdi uma. Que bom, excelente. Esse mínimo, sabe? Esse mínimo é necessário.
pessoa tem que ter esse mínimo de destreza em lidar consigo mesmo, né? Mas pode fazer de outras maneiras também, né? Esse é apenas um exemplo, né? Então, o ideal é que isso venha de si mesmo, né? E não tentar imitar o que eu estou falando, tentar imitar o meu exemplo, mas assim, mas o processo, né, é que é o importante, não exatamente o que pensar, como pensar, não é tanto essa a questão, né? É mais a questão de saber lidar consigo mesmo, ter essa capacidade de lidar consigo mesmo, ser destro, ser hábil em lidar consigo mesmo, né? Essa inteligência que é necessária. Mas tendo essa habilidade, então como isso vai se expressar, vocês vão descobrir por si mesmos, né? Então só quando chegar realmente você experienciar isso, aí você vai ver a sua mente manifestando a solução, né? Quando a gente chegar ao problema, ela apresenta, a solução se apresenta, né, de maneira espontânea, intuitiva, né? Então esse tipo de solução é muito valiosa, né? Porque ela vai ser mais eficiente do que você tentar imitar o que eu falei, né? Você tentar imitar como eu solucionei, você tenta imitar o que eu fiz, né? Não vai ser tão eficiente quanto se a solução vier de si mesmo. Número 1. Número 2, esse tipo de coisa é importante para você também criar autossuficiência, confiança em si mesmo, né? Você vê a sua mente fazendo isso, te dá uma sensação de segurança. Fala, puxa vida, eu consigo fazer isso. Minha mente não é tão burra assim, eu consigo fazer essas coisas. Quando você faz isso repetidamente, várias vezes esse tipo de coisa vai acontecendo, e você vê a sua mente chegando junto e manifestando sabedoria, né? Você começa a criar confiança. Fala, puxa, dá para confiar, né? Você ganha confiança, ganha autoestima, ganha gratidão por si mesmo, ganha gratidão pelo seu bom karma, gratidão, apreço por si mesmo, e esse apreço gera um bem-estar, esse bem-estar gera fortaleza, essa fortaleza abre possibilidades maiores, né? Agora você tem mais fortaleza espiritual, mais fortaleza mental, você consegue agora olhar para realidades que antes você não tinha coragem, né? Porque você não tinha rede de segurança para aguentar, né? Você não tinha como você dar aquele pulo, né? Porque se eu errar, eu não tenho rede de segurança, eu vou cair e vou morrer, né? Mas se você tem esse bem-estar, você tem essa segurança, você tem essa confiança em si mesmo, na sua própria habilidade, você já tem mais coragem, né? Agora eu vou arriscar olhar para aquilo ali. Mesmo que isso der errado, eu sei que eu vou estar bem, né? Mesmo que se eu tentar fazer essa contemplação, tentar enxergar essa realidade e não der muito certo, tudo bem, eu tenho confiança, eu vou conseguir lidar com isso, eu vou conseguir reorganizar, eu vou conseguir redirecionar, né? Então é importante que vocês deem espaço, né, para a sua própria inteligência, para a sua própria intuição se manifestar, né, e participar do processo. E não ficar tentando imitar os outros ou fazendo as coisas de maneira mecânica, só seguindo textos e seguindo ideias dos outros, né? É importante que haja assim espaço, né, para a sua própria intuição, para o seu próprio insight também participar disso, porque ele vai ser vital, né, para que no progresso desse progresso desse processo, né, no progresso do caminho, né? Ele também, né, é um componente indispensável para todo esse processo. Então não é só questão de estudar livros e aprender a meditar e ter fé no Buda, ter fé nos mestres, né? Também tem um certo componente aí que precisa ser desenvolvido, né? Esse mecanismo, né? Essa habilidade em lidar consigo mesmo, habilidade em lidar com a sua própria mente, né? É algo que precisa ser desenvolvido, né? E não tem uma forma assim, não tem uma forma fixa de desenvolver isso, né? Você desenvolve isso apresentando desafios para a sua mente, né? É assim que você desenvolve isso. Não tem assim como não tem um exercício fixo, né, que você faça e você desenvolve isso. É uma coisa é um nível da mente, não é um nível intelectual da mente, né? Esse é um nível anterior ao pensamento discursivo, né? Então é uma coisa meio não dá muito para você treinar de maneira exterior, né?
É um treinamento, todo esse, é um fenômeno que diz respeito ao interior da mente, né? Então ele existe no interior da mente. Então é ali que ele ocorre, né? Se ele vai ser treinado, se ele vai ser exercitado, é ali que ele tem que ser treinado, é ali que ele tem que ser exercitado, né? Não tem como vir de fora para dentro, né? É um fenômeno que tem que vir de dentro para fora, porque é ali que ele está, né? Então, de fora para dentro, o máximo que você consegue fazer, né, é apresentar situações para a mente, né, e tentar trazer, né, estimular a mente a utilizar boas qualidades, né, para resolver aquela situação, né? Que nem eu falei, não sei se ontem ou hoje, né, sobre meditação, né, de você conseguir resistir à tentação, né, de tentar solucionar aquele problema com os hábitos antigos, né? Então você senta em meditação e a mente escapa para pensamentos. Sua tarefa é resolver esse problema, né? É um problema, eu quero focar a mente na respiração, a mente escapa. O fato dela escapar é meio que normal e esperado, né? Eventualmente você consegue vencer essa tendência, mas não é algo que você simplesmente deseja que ela pare e ela para, né? Você precisa lidar com esse problema. Só que você tem que lidar com esse problema sem utilizar raiva, sem utilizar ansiedade, sem utilizar como é que chama? Desânimo, ficar decepcionado, ficar com raiva, ficar frustrado, ficar ansioso, ganância, frustração, etc. Você tem que, eu tenho um problema para resolver e eu não posso usar esses estados mentais, né, nocivos. Eu tenho que resolver esse problema em silêncio, utilizando bons estados mentais que são compatíveis com paz mental, com estar desperto, ciente, pacífico, sereno, né, presente. Eu tenho que resolver um problema em silêncio, utilizando o que a gente chama de Kusaladhamma, né? Kusaladhamma, estados mentais saudáveis, né? Então, assim você pode treinar a sua mente, né? É um exemplo, né, de um treinamento que vem de fora para dentro. Mas você só apresenta a situação, sabe? Não tem... Você apresenta a situação. Agora é um trabalho da própria mente lidar com isso, né? Como é que ela vai fazer? Para onde que você vai ir? Para que lado você vai puxar o assunto? Vai puxar para o lado da humildade, da força de vontade, da paciência, da coragem, né? Aí você tem que ver por si mesmo, né? Como é que é a sua característica, de que forma a sua mente vai lidar com isso, né? Mas você faz isso com frequência, né? Vai apresentando situações, né? E vai treinando a mente em boas qualidades, né? Em qualidades saudáveis, né? Isso vai formando essa fortaleza espiritual, né? Tanto a habilidade, tanto essa fortaleza no sentido de ter uma mente mais firme e resiliente, né? Que consegue lidar com coisas como, né, realidades como a morte, né? Então ela tem resiliência, né? Ela não toma um baque e desmorona. Ela toma um baque, mas continua de pé. Resiliência, né? E também tem essa destreza da mente, né? Tem tanto por exemplo, flexibilidade é uma boa qualidade ou uma má qualidade. Firmeza é uma boa qualidade ou uma má qualidade, né? Então, você ter a flexibilidade é útil numa corda. A flexibilidade não é útil num pilar. Não muita flexibilidade. Alguma flexibilidade é útil, na verdade, né? Mas não pode ser muito flexível, né? Firmeza é muito útil num pilar, né? Mas não é útil numa corda, né? A corda tem que ser flexível, ela é feita para amarrar as coisas. Então, se você desenvolve a sua mente de maneira correta, ela tem ambas as boas qualidades. E essas duas qualidades não são opostas, né? Ela tem tanto a qualidade da firmeza quanto a qualidade da flexibilidade, né? É que ela atua da maneira correta quando a necessidade se apresenta, né? Se a pessoa só tem firmeza, ela é uma pessoa tapada, né, e teimosa, né? Se a pessoa só tem flexibilidade, ela não tem, ela é frouxa, né, e fraca, né?
Mas se a pessoa tem ambas e aplica cada uma na situação correta, né, ela é sábia, né? Ela tem destreza, ela é hábil. Então, esse tipo de coisa tem que ser desenvolvido para que você consiga, né, lidar com essas realidades todas, né? Principalmente, né, seguindo o tema do nosso retiro, né, a realidade da morte. Tanto como fenômeno manifesto, né, de quando alguém morre, né, ou você está próximo da morte, ou alguém está próximo da morte, ou alguém morre, ou alguém morreu, né? E aí a sua mente consegue receber isso, né, sem perder o equilíbrio, consegue receber, processar e devolver isso de maneira saudável para si mesmo e para o mundo ao redor, né? Como também como exercício, né, de contemplação. Em ambos os casos, né, você precisa dessa fortaleza mental, né? Tanto para lidar com o fato ocorrido, como para lidar com o exercício espiritual da contemplação da morte, né? Então, tem sim pré-condições, né? Não é algo que qualquer pessoa consegue fazer, não dá para você ensinar isso de maneira genérica, né? Porque as pessoas não têm fundação. Então, na Tailândia, eles ensinam de maneira genérica. Você pegar umas palestras tailandesas, né? Eu não tenho coragem de traduzir para vocês ouvirem, né? Porque vocês vão ficar chocados, assim, a maneira como se fala sobre a morte, né? A gente vai tudo morrer mesmo, esse corpo é um lixo, esse tipo de coisa. Para que os vermes vão comer seus olhos, não dá para traduzir uma coisa dessa para o pessoal no Ocidente ouvir isso, né? Mas na Tailândia eles conseguem, né? Já tem um embasamento, já tem uma cultura, assim, eles não ficam chocados em ouvir isso, né? Então, não, né, se não havendo, né, esse suporte cultural, né, e as pessoas não tendo fundação necessária, né, então não é algo que qualquer pessoa consegue lidar com essa prática espiritual, né? Então, eu não tenho como adivinhar quem tem e quem não tem isso, né? Então, em geral, eu não ensino muito sobre esse tipo de contemplação, né? Porque não dá para saber o que é que as pessoas vão fazer com isso. Elas vão ouvir isso, vão reagir como, né? Então, e aqui, né, eu estou fazendo um retiro sobre contemplação da morte. Até agora eu não entrei realmente no assunto, né? Estou só, assim, criando as fundações, né? Porque a maioria das pessoas não tem essas fundações, né? Então, então é isso, né?